Python é uma linguagem fantástica, né? Produtiva, flexível, a gente adora. Mas vamos ser honestos, todo mundo que trabalha com sistemas em Python em algum momento bate num muro. Um limite de performance, de concorrência. E se a gente pudesse quebrar esse muro? Não só com uma ferramenta nova, mas com um jeito completamente novo de pensar sobre o código. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A jornada de Python para Rust. Ok, vamos começar com um exemplo prático. Dá uma olhada nesses dois códigos. À primeira vista, são super parecidos, certo? Do lado esquerdo, o bom e velho Python, iterando e montando uma lista. Do lado direito, Rust, usando uma cadeia de iteradores super elegante, bem funcional. A expressividade é praticamente a mesma. Só que, por baixo do capô, a história é outra. O código Python vai ser interpretado em tempo de execução, com todo o peso que isso traz. Já o código Rust, ele vai ser compilado para código de máquina nativo, otimizado para rodar direto na CPU, com uma performance no nível de C. A grande pergunta é, como que o Rust consegue essa expressividade toda sem o custo de performance? É exatamente isso que a gente vai desvendar. Para entender Rust vindo de Python, não adianta só aprender a sintaxe. A gente precisa, na verdade, atualizar o nosso modelo mental de programação. E a nossa jornada aqui vai ser dividida em 5 passos, 5 mudanças de chave. A gente vai entender por que precisamos de algo além do Python, como o Rust pensa sobre memória, como o compilador dele vira nosso melhor amigo, o que a gente ganha de verdade em performance e, no final, como juntar o melhor desses dois mundos. Então, vamos começar num lugar que todo mundo aqui conhece bem. Python nos dá uma velocidade de desenvolvimento incrível. Prototipar é rápido, o ecossistema é gigante, mas essa produtividade tem um custo, né? Um custo que muitas vezes só aparece lá em produção quando a escala aperta. É aí que o dinamismo da linguagem e o overhead do interpretador começam a cobrar conta. E aqui estão os culpados de sempre. Primeiro, o famoso GIL, o Global Interpreter Lock. Na prática, ele é um grande cadeado que impede que múltiplas threads executem bytecode Python ao mesmo tempo em tarefas que usam muita CPU. Depois, os erros de runtime, como aquele clássico erro de nontype que aparece do nada. Os gargalos em processamento pesado, onde Python simplesmente não dá conta. E, claro, o garbage collector. Ele é conveniente, mas pode introduzir pausas imprevisíveis para limpar a memória, causando picos de latência bem na hora que a gente não queria. Esses são exatamente os problemas que o Rust foi desenhado desde o começo para resolver no nível da linguagem. E aqui a coisa começa a ficar diferente de verdade. Em Python, a gente delega a gerência de memória para o garbage collector. É cômodo, mas a gente perde o controle e ganha um overhead. Em Rust, a gente toma o controle de volta, mas sem a dor de cabeça e os perigos da alocação manual de C ou C++. E como isso é feito? Através do conceito central da alma de Rust, o ownership. O ponto-chave aqui é o seguinte: o ownership não é um processo rodando em segundo plano, gastando CPU. É um contrato. É uma análise estática que o compilador, mais especificamente o borrow checker, faz. Ele olha todos os caminhos possíveis do seu código e, se alguma regra de posse for violada, o código simplesmente não compila. Isso nos dá uma garantia matemática de que toda uma classe de bugs de memória, como usar um ponteiro para a memória que já foi liberada, é eliminada antes mesmo do programa rodar. E o sistema todo é baseado nessas 3 regras bem simples. Todo pedaço de memória tem um dono claro. A posse pode ser transferida, mas nunca compartilhada de forma ambígua. E quando o dono sai de escopo, a memória dele é liberada, imediatamente, de forma determinística. Isso é um padrão conhecido como AAII, que basicamente liga o tempo de vida de um recurso ao tempo de vida do objeto que o gerencia. Simples, previsível e sem o peso de um garbage collector. Agora, olha que interessante como isso muda a operação mais básica que a gente faz, a atribuição. Em Python, quando a gente faz y igual a x, a gente cria uma segunda referência apontando para o mesmo objeto. Agora, tanto x quanto y podem mexer na mesma lista. Em Rust, para tipos que vivem na heap, como um vetor, let y igual a x não copia a referência. Ele move a posse. Em baixo nível, o que acontece é que o ponteiro para os dados, a capacidade e o tamanho do vetor são copiados da variável x na stack para a variável y. A posse foi transferida. X não é mais o dono. E essa é a consequência genial disso. O compilador agora considera a variável x inválida, como se não tivesse sido inicializada. Se você tentar usar x depois do move, você recebe um erro de compilação. Rust impede, em tempo de compilação, um dos bugs mais chatos de programação de sistemas, o double free, quando duas variáveis tentam liberar a mesma memória. Ou o use after free, quando uma acessa a memória que a outra já liberou. Tá, mas então como é que eu uso um valor em vários lugares? A resposta é o borrowing, o empréstimo. Ao passar uma referência com o AND, você empresta o acesso ao valor, sem transferir a posse.
Pensa nisso como passar por referência em Python, mas com um guarda-costas, o Borrow Checker. E ele tem regras bem rígidas. No mesmo escopo, você pode ter ou várias referências imutáveis ou uma única referência mutável, nunca os dois ao mesmo tempo. Essa regra simples é a chave para eliminar uma classe inteira de bugs. E isso nos leva à segunda grande vantagem. O compilador de Rust não é um inimigo. Ele é o seu parceiro de código mais rigoroso e inteligente que você vai ter. Ele usa o sistema de tipos e o Borrow Checker para eliminar classes inteiras de bugs antes do seu código chegar perto da produção. Exceção de ponteiro nulo, data races, buffer overflows, tudo isso vira erro de compilação. Acho que a resposta para essa pergunta é bem óbvia, né? Cada erro que o compilador de Rust aponta é uma dor de cabeça a menos, um chamado de madrugada que foi evitado. É uma troca. Um pouco mais de rigor na hora de escrever o código por muito mais robustez e paz de espírito depois. Vamos pegar um exemplo prático que todo dev Python já sofreu, o erro de none type. Em Python, qualquer função pode retornar none, e muitas vezes isso não está claro na assinatura. Se a gente esquecer de checar, o programa quebra. Rust resolve isso no sistema de tipos, com o enum option. Uma função que talvez não retorne um valor tem que retornar um option. E aí o compilador nos obriga a tratar os dois casos, some e none, geralmente com um match. Isso torna impossível ter um erro de desembrulhar um nulo em tempo de execução. E essa frase resume a filosofia perfeitamente. Seja a possibilidade de um valor ser nulo, se um dado pode ser modificado ou quem é o dono de um pedaço de memória, Rust nos força a declarar nossas intenções. Essa explicitude toda remove ambiguidades e torna o código mais previsível, mais seguro e, o que é surpreendente, bem mais fácil de dar manutenção no longo prazo. Agora vamos falar de velocidade, de poder de fogo. Para tarefas que exigem muito da CPU, quem programa em Python já sabe o caminho. Usar extensões em C, como as que rodam por baixo do NumPy e do Pandas. Rust nos dá a capacidade de escrever esses mesmos módulos de alta performance, mas com garantias de segurança de memória que C simplesmente não pode oferecer, e com um conjunto de ferramentas muito mais moderno. Para quem já sofreu tentando fazer paralelismo de verdade em Python, essa frase é música. No mundo do Gil, todas as threads ficam presas numa pista só, esperando a sua vez por causa daquele cadeado. Em Rust, simplesmente não existe esse cadeado. Múltiplas threads podem executar código em paralelo de verdade, em vários núcleos da CPU, como se fossem carros em uma rodovia de várias pistas. É o verdadeiro paralelismo, sem gambiarra. E o mais incrível é que essa performance toda não vem às custas da gente ter que escrever código feio. O princípio de abstrações de custo zero garante isso. Lembra daquela cadeia de iteradores do começo? O compilador de Rust é inteligente o suficiente para otimizar aquilo e gerar o mesmo código de máquina que um loop for manual geraria. A gente escreve um código de alto nível, legível e ganha performance de baixo nível. Em Rust, código limpo é código rápido. A mágica acontece de verdade é aqui. O mesmo sistema de ownership que garante a segurança da memória também garante a segurança na concorrência. Como? Através de umas etiquetas chamadas traits, como send e sync. Send diz que um tipo pode ser movido para outra thread. Sync diz que um tipo pode ser acessado de forma segura por várias threads. O compilador checa isso tudo. Se você tentar compartilhar dados entre threads de um jeito perigoso, o código não compila. O resultado? Uma garantia em tempo de compilação contra data races, que é um dos piores tipos de bug que existem. Por isso que a gente chama de concorrência sem medo. Então, a solução é reescrever tudo em Rust? Não, de jeito nenhum. A maior vantagem para quem já manja de Python é combinar o melhor dos dois mundos. Usar a produtividade do Python para aquilo que ele faz de melhor e delegar as partes críticas de performance para o Rust, criando sistemas híbridos super eficientes. Gigantes como Dropbox e Discord fazem exatamente isso. E essa integração não é só teoria, não. O ecossistema já está super maduro. Com o PyO3, a gente usa umas macros para expor uma função Rust para o Python, e a biblioteca cuida de toda a tradução complexa por baixo dos panos. Depois, o Maturing compila o código Rust, cria um pacote will do Python e a gente pode simplesmente dar um pip install no nosso módulo de alta performance. É quase mágico. E essa aqui é a arquitetura ideal. Python continua sendo o maestro, a camada de orquestração de alto nível, lidando com as APIs web, os frameworks de machine learning, a automação e a lógica de negócio. E Rust vira o motor de performance, implementando os algoritmos mais pesados, o parsing de volumes gigantes de dados, as simulações, aquelas tarefas que são os gargalos do sistema. Para tirar o máximo de performance, a regra de ouro é minimizar a conversa na fronteira entre Python e Rust. Cada chamada tem um custo, esse tal de overhead de travessia.
que é o tempo para converter os tipos de uma linguagem para outra. Então, o padrão ideal é passar um bloco grande de dados para o Rust uma vez, deixar ele fazer todo o trabalho pesado lá dentro e só então retornar o resultado final para o Python. Menos conversa, mais trabalho. E com isso, a gente fecha essa análise. A combinação de Python e Rust não é só sobre performance, é sobre construir sistemas mais robustos, seguros e que escalam de verdade. A pergunta que fica agora não é se deveríamos usar Rust, mas sim qual é o primeiro gargalo no seu sistema Python que você vai acelerar com Rust.